aqui, num primeiro momento, eu quero discutir com vocês o nível de atividade econômica. Então, a gente vai olhar aí se, de fato, a gente está saindo dessa recessão. Muito se discute hoje, estamos saindo, não estamos saindo, e quais são as perspectivas para os próximos anos. Essa é a parte mais difícil, né? Eu brinco com os meus alunos que não dá para prever o dia de amanhã, mas a gente vai tentar aqui colocar algumas questões, algumas sementes, para a gente vislumbrar aí um futuro próximo. Num segundo momento, a gente vai discutir a inflação e as contas externas, e a gente vai ver que aqui, nesses dois campos, nós fizemos grandes avanços, né? A inflação brasileira hoje está abaixo da meta central, não se fala mais em problemas de dívida externa. E, por último, as agendas, né? Então, nós temos aí claramente uma agenda de curto prazo. Eu espero provar a vocês que o desequilíbrio fiscal está no centro dessa agenda, no curtíssimo prazo. A gente precisa reduzir os nossos déficits públicos e uma agenda de médio e longo prazo, que ela foi esquecida há muito tempo, que tem a ver com duas grandes questões. A solvência das contas públicas, na verdade, a trajetória da dívida pública, que é algo que só no médio e longo prazo ela vai começar a ceder, e toda a questão relativa à produtividade da economia brasileira. Então, eu tenho essa agenda. Vamos lá. Brasil em perspectiva. Então, esse aqui é o PIB brasileiro, e a gente está aqui nos últimos 2 anos, 15 e 16, e só se fala de recessão e necessidade de reformas, né? Isso tem a ver com esse tombo que a gente levou aqui, 2015, 2016. Então, hoje estamos numa recessão? Bom, estamos. Saímos dela? Precisamos fazer reformas? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A recessão. Existe uma constatação que é consenso. Nos últimos 3 anos, a economia brasileira vem passando pela maior recessão da sua história. De novo. Bom, aqui nós temos uma tabela, eu vou ler com calma, tá, gente? Tem muita informação aqui, mas ela é uma tabela importante. Essa tabela, ela mostra as últimas recessões da economia brasileira. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 grandes períodos e o mais recente. 1999, 2003, 2008, 2009, que foi a crise financeira internacional, e a nossa mais recente. Que tipo de informação a gente tem nessa tabela? O nível de atividade econômica, o PIB, a performance do PIB. O que é essa primeira coluna pico prévio? O que ela mostra? Ela mostra o nível mais alto do PIB antes da recessão ter início. Então, por exemplo, no ano de 1999, essa recessão, o pico prévio da recessão que teve lugar em 1999 foi no 3º trimestre de 1998. E aqui estava o nível do PIB, 101,3. Uma segunda coluna nos mostra o piso. Veio uma recessão, depois desse pico, e a economia atingiu um piso. Esse piso sempre vale 100. Esse aqui é o fundo do poço da recessão. E aqui está o momento em que esse piso teve lugar. Então, por exemplo, no ano de 1999, o fundo do poço da recessão que se iniciou aqui, veio até aqui, foi o 1º trimestre de 1999. A terceira coluna mostra a intensidade da recessão. Então, aqui eu tenho, em número de trimestres, quantos trimestres durou a recessão que a gente está tratando. E a última coluna mostra o vigor da retomada. Então, ela apresenta o nível de atividade econômica 12 meses depois da recuperação, do fim da recessão. Então, agora vamos ler os números para a economia brasileira. Essa tabela mostra, primeiro, que se de fato a gente tiver aqui, a gente tem uma previsão, né? Que nós atingimos o fundo do poço em dezembro do ano passado. Então, daqui para frente, a gente projeta uma recuperação. 11 trimestres, se isso for verdade, nós teremos tido 11 trimestres
consecutivos de queda do PIB. Então, de fato, é a mais longa recessão que a gente viveu no Brasil nos últimos 100 anos. Essa outra coluna, ela mostra que a crise é a mais intensa da nossa história. Por quê? Porque a diferença entre o pico e o piso é o maior de todas os últimos 100 anos de recessão. O que mais que ela mostra? Que, se de fato tudo isso for verdade, será a recuperação mais lenta que a gente teve. Por quê? Porque nós temos aqui um nível de PIB 12 meses pós o fundo do poço, que é o mais baixo da tabela. A lenta recuperação, a gente já ouviu falar, tem uma série de fatores que estão aí por trás, né? Primeiro, nós temos aí, não está em ordem de hierarquia aqui, de importância, a crise política gerando incertezas, e essa crise política vem não só de agora, mas vem lá desde o impeachment da presidente Dilma. E isso, no caso dos investimentos, é particularmente grave. Por quê? Porque investimento, para acontecer, o futuro não pode ser opaco. Então, tem que ter previsibilidade. A crise política, ela, por definição, torna esse futuro muito opaco. Tem aí um processo de eleições no ano que vem. E eu acho que hoje, mais do que nunca, não se sabe nada sobre um novo presidente. E aqui não se sabe nada, e também não se sabe se esse conjunto de reformas em curso, se ele vai continuar, qual vai ser a cara do novo presidente. Bom, além disso, existem dificuldades econômicas, que também a gente já ouviu falar. A gente ainda tem, eu vou mostrar tudo isso, vou mostrar dados, né? Um grau de endividamento de empresas e famílias relativamente alto, impedindo novas contratações de crédito, então isso é um limite à recuperação. Nós temos aí hoje uma coisa que é gravíssima e é muito importante, a impossibilidade de usar a política fiscal como um instrumento de alavanco para a economia, como um instrumento de recuperação da economia. Deixa eu falar um pouquinho disso. Em crises, né, a teoria econômica diz o seguinte, olha, reduz juro e usa a política fiscal para ativar a economia. Inclusive, há determinados momentos em que a política fiscal ela é muito mais eficaz para tirar uma economia da recessão do que a política de juro. A gente está vendo aí nos países mais centrais, né, no caso da zona do euro, um juro de zero. Um juro de zero há muito tempo. Na economia americana ficou zero durante muitos anos. E a economia só agora começa a sair da recessão, da crise lá de 2008. A política fiscal ela é muito mais eficaz. Por quê? Na medida em que o governo injeta demanda na economia, aumenta os seus gastos ou retira impostos, ele está botando dinheiro na economia. Então, ela é muito mais capaz de ativar, reanimar uma economia que está aí numa recessão. Só que a gente hoje não pode usar isso no Brasil. Por quê? Porque a gente ouviu falar que tem um problema fiscal gravíssimo na economia brasileira. A gente tem aí um déficit enorme e, o pior, uma dívida pública numa trajetória que ninguém sabe para onde ela vai, absolutamente incontrolável. Além disso, nós temos ainda uma taxa de desemprego muito elevada. Então, isso tudo também dificulta, né, e justifica essa lenta recuperação que está escrita nessa tabela. Bom, fora isso, nós temos também um outro fator que também explica essa lenta recuperação, né? A gente vem aí de um período, 2011, 12, 13, 14, né, particularmente, onde todo um aparato macroeconômico, todo um conjunto de fundamentos macroeconômicos foi quase que destruído. A inflação subiu muito, as contas externas pioraram muito e o desequilíbrio fiscal é enorme. Então, isso também contribui, essa desmontagem desse panorama macroeconômico que vem sendo construído desde 1999, ajudou muito a minar confiança.
Então, ajudou muito a destruir negócios e a criar um ambiente de mais incerteza em termos de política econômica. Bom, o tamanho da recessão, esse gráfico apresenta o PIB per capita em número índice. Então, nós temos aqui, em 2016, um índice de PIB per capita que é um pouquinho maior do que o de 2009. E ele é 9% menor do que o de 2013. PIB per capita é um indicador importante porque ele é o PIB dividido pelo total da população. Então, a gente está vendo que nesse quesito aí a gente caminhou muito para trás. Controvérsia. Então, falamos de uma coisa que é consenso. Estamos numa crise. O que não é consenso? Então, se por um lado o consenso de que a recessão é a maior da história, por outro lado, a gente tem algumas controvérsias que eu queria colocar. A primeira delas é como chegamos à maior recessão da nossa história. E aqui não trata-se só de falar do passado, porque, dependendo desse diagnóstico, o remédio para ser colocado, em cena, para tirar a economia dessa recessão, vai mudar. Então, aqui nós temos uma primeira vertente que é a culpa é o ajuste fiscal do Levy, que foi ministro da Fazenda em 2015. Isso está nas nossas discussões hoje, nos debates sobre a economia brasileira. Eu não preciso dizer de onde vem essa vertente, mas só para mostrar que isso não é verdade. Por quê? Aqui nós temos o PIB na variação trimestre contra trimestre anterior, imediatamente anterior. Então, eu quero pegar aqui esse período mais recente. Aqui nós temos já uma desaceleração importante da economia. Em 2011, a gente já não tem mais o ímpeto de crescimento que a gente teve nos períodos anteriores. E aqui nós temos a primeira queda do nosso PIB trimestral. Essa queda ela é do segundo trimestre de 2014, muito antes do Levy existir na economia brasileira. Então, essa crise vem antes do Levy e o ajuste fiscal do Levy nunca aconteceu. Aqui nós temos o superávit primário, o resultado primário das contas públicas. Para quem não lembra, os meus alunos, é o resultado de fluxos entre receitas e gastos do setor público, não incluindo nesses fluxos o que é financeiro. Então, a receita financeira do setor público não está incluída. Por exemplo, o BNDES paga juros ao Tesouro Nacional, não entra na conta, e o pagamento de juros da dívida pública também não entra nessa conta. Então, a gente tem aqui superávit, o resultado primário, em relação ao PIB. Então, aqui está o Levy. No Levy, no período Levy, o déficit primário foi aprofundado. Então, não houve nenhum ajuste fiscal. Na medida em que os resultados primários vão diminuindo, isso caracteriza uma política fiscal expansionista. Então, se o déficit primário está aumentando, a política fiscal não foi contracionista, como eles argumentam, foi expansionista. Então, essa é uma primeira versão.